Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aí iniciando mais um encontro nosso de reflexões em torno da proposta de Jesus, tendo como base a luz do Evangelho do nosso Senhor, clareada ainda mais pela doutrina espírita, numa reunião nossa semanal aí. Pode ser que tenha algum companheiro que esteja vendo pela primeira vez esse vídeo. Essa reunião é uma reunião que é vinculada à Casa Espírita do Arte Chapoprevô de Caiana. Em função da pandemia, passamos a nos reunir de maneira online, né? E na semana passada convidei a nossa companheira Ana para poder fazer o estudo conosco, e ela insistiu tanto, mais tanto, mais tanto, que eu não queria não, sabe? Eu falei assim, não, vamos fazer de novo então, já que está insistindo muito, vamos fazer de novo, né, dona Ana? Dá uma vozinha no pessoal aí. Uma boa noite a todos. Tem coisas que a gente ouve porque a gente não quer ser surda, né? Mas não vamos nem continuar com esse assunto, porque ele sabe aquilo que ele está falando. Ele sabe onde ele está colocando o tesouro dele nesse instante. Não, é verdade. Na verdade é o seguinte, pessoal. Dona Ana, eu gostei demais do formato da reunião da semana passada, que foi esse diálogo nosso aqui em torno do Evangelho, esse bate-papo, né? Na verdade não é nem um estudo, assim, é um bate-papo em torno do Evangelho. Então eu convidei ela novamente para poder estar conosco e vou continuar convidando. Enquanto ela estiver disposta, nós vamos estar juntos aí, né? Estudando o Evangelho. Bom, hoje vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Dos textos que Emmanuel vem escrevendo para a gente sobre o Evangelho de Lucas, não é isso? Na semana passada estudamos o texto Coisas Mínimas e hoje vamos estudar o texto O Tesouro Maior. O contexto bíblico desse texto de Emmanuel, que está lá no Caminho, Verdade e Vida, é o mesmo contexto da semana passada, ou seja, Jesus estava ali falando para os discípulos a respeito das suas ansiedades, das suas preocupações, né? Quantas preocupações que a gente coloca na nossa vida, a gente acaba ficando muito ansioso, preocupando com muita coisa, e às vezes a gente se esquece que existe um governador, alguém que conduz tudo isso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso, dona Ana? Essas preocupações, Jesus chamou muita atenção da gente sobre isso, não foi? Perfeito. Enquanto você está falando aí, eu fiquei me imaginando quantas vezes Jesus nos convida, nós não temos tempo, né? E nessa luta diária, aí eu me lembrei de quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, né? Como que a gente percebe a diferença ali entre as duas irmãs, né? Exatamente. Eu estou me imaginando assim, será que nós estamos sendo Martas ou Maria? Aquela preocupação toda Toda, ali, né? Da forma que ele ia receber Jesus. E a outra preocupada em beber da mensagem do mestre, né? Verdade. Aí se a gente trouxer para a nossa vida hoje, vamos imaginar que Jesus aproximasse de nós nesse momento. Qual seria a nossa decisão, a nossa postura diante dele? Ou diante de um enviado dele? Teríamos tempo para Jesus? Isso. Ou as nossas preocupações e ansiedades, que é o que fala o contexto, isso, né? Não nos permitiriam ter esse tempo para Jesus. Ou às vezes nós íamos estar em corpo, né? Para não ser assim tão desagradável, em corpo, mas em espírito, em verdade, onde estaríamos? É verdade. E Jesus foi muito claro nisso. Vamos ver o texto bíblico, olha só, como é que ele fala, de maneira muito clara a respeito dessas preocupações nossas que você acabou de dizer e simbolizou muito bem com a passagem de Marta e Maria, né? Vou dar sequência a partir daquilo que você leu semana passada, Ana. Olha só. Também vós não indagueis o que comer, o que beber, não estejais inquietos. Muito claro, né, a fala dele, né? Pois essas coisas as nações do mundo buscam,
mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais disso. Às vezes a nossa relação com Deus é como se Ele não soubesse das nossas necessidades, né? Como se a gente fosse um estranho para Ele, né? Eu estou me apresentando para você, eu estou passando, né? Esquece que Ele é Pai, né? É. Todavia, aí o mestre, né, afirmando, né? Todavia, buscai primeiramente o reino dele. Quer dizer, quando a gente busca o reino de Deus, aí Ele completa. E estas coisas que a gente tanto preocupa, vos serão acrescentadas. É perfeito, né? Quando a gente observa o nosso dia a dia, quando você para e reflete um pouco mais, que você tem esse tempo para sair das coisas corriqueiras, a modificação, a mudança que é no nosso comportamento, no nosso pensamento em si, né? Nós somos amparados, nós somos sustentados, né? Não temais, pequeno rebanho, porque vosso Pai se compraz em vos dar o reino, né? Você está preocupando aí com questões muito pequenas e Deus quer nos dar o reino. Lembrando que o reino de Deus é a obra que Ele faz no nosso coração, né? Como diz o próprio Humberto de Campos, né? Vendei os vossos bens, aqui vai até pesado, né? Vendei os vossos bens e dai dádiva. Fazei para vós bolsas que não envelhecem, um tesouro inesgotável nos céus, onde os ladrões não se aproximam, nem a traça destrói. Aí vem o nosso versículo 2, ele fecha, então esse contexto todo, falando das nossas preocupações, das nossas ansiedades, né? E Jesus fecha com esse versículo, que é o versículo nosso de estudo. Pois, onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Bom, aí diante desse contexto, o Emmanuel vem trazer para nós o tesouro maior, que está lá no Caminho, Verdade e Vida, que é o capítulo 64. Sempre que eu vou ler os textos de Emmanuel, me habituei a fazer isso. Algumas vezes eu consigo, outras não. Eu leio o versículo, tento ver aonde aquele versículo foi inserido. Eu acho importante isso, né? Esse contexto bíblico, eu acho isso importante para entendimento da mensagem. Leio o título e antes de ler o texto, eu tento imaginar o que o Emmanuel vai dizer. E quando eu li o Tesouro Maior, eu fiquei pensando, qual seria esse tesouro maior? E a reflexão que eu cheguei foi a seguinte: nós temos diversos tesouros que nós elegemos muitas vezes, na maioria das vezes. Nós escolhemos alguns tesouros, né? Mas existe um tesouro maior. O que a senhora pensou disso aí? Quando eu li o texto, eu fiquei pensando e aonde eu me enquadrava nesse tesouro. E realmente, como você falou, nós temos vários tesouros. Mas aqui ele falou, o tesouro maior. Qual é o meu tesouro maior? Existe um maior. Um maior, qual que é? No meu entendimento, é a minha consciência, minha força de vontade, meu desejo de mudança. É sabendo que tudo o resto aqui vai ficar. Então nós podemos pensar assim: existe o tesouro maior e existem tesouros menores. Né? Eu fico pensando assim, alguns desses tesouros menores podem ser instrumento da conquista do tesouro maior. E alguns desses tesouros menores podem ser um empecilho. Então, por exemplo, o egoísta, o orgulho, vamos pegar o avarento, que é né, está falando muito isso nos últimos estudos. Às vezes a busca por arrecadar, por acumular é tão grande, aquele é o tesouro dele. Então, aquele ele tá assegurando como se ele fosse ter aquilo nas mãos, né? Ele não percebe que não é dele. Que não é dele. Só falou isso antes da gente começar a gravar o estudo,
que esses tesouros menores, por exemplo, você me perguntou, né? Ela me perguntou antes do estudo qual seria o tesouro maior para mim. É lógico que eu pensei nas minhas filhas, pensei na minha família. Quando a gente pensa em tesouros maiores, você acaba caminhando para isso, para a família principalmente. Quando eu tenho duas meninas pequenas, uma com 12 para 13 anos e a outra com 7 anos, você acaba pensando nelas. E é verdade, ela me disse assim, mas eles não são os seus tesouros, porque não são minhas, na verdade, né? E outra colocação que você fez aí, que se você refletir um pouquinho, você falou as minhas meninas. Quem te contou que elas são as suas meninas? Talvez elas são mais velhas do que você, né? Você está vendo ali as meninas, um corpo, né? E nós, quando começamos a estudar, adentrar os textos, o estudo espírita, a gente sabe que por trás desse corpo existe algo maior. Quantas vezes eu fui o menino delas? Delas, E meu tesouro, esse é o tesouro porque você não, graças a Deus, nós temos a bênção do esquecimento, né? Porque se não tivesse, talvez não seria esse os seus maiores tesouros, né? Exatamente. A fala da senhora foi muito boa em relação assim, que o tesouro maior é essa consciência de que precisamos melhorar sempre, porque vai chegar um momento em que essa consciência vai estar tão adiantada que nós vamos ter condições de falar como o apóstolo Paulo, né? Já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. E quando isso chegar, eu fui buscar na codificação alguma fala que respondesse essa pergunta, qual é o tesouro maior? E eu encontrei no Livro dos Espíritos, meus irmãos, na questão 1009, é uma questão de uma resposta grande, em que o Kardec pergunta sobre a questão das penas, as penas, né, que são eternas, e é uma pergunta que é respondida simplesmente por Santo Agostinho, Lamennais, que foi um filósofo francês importante, Platão e pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, quando ele começa a responder a pergunta dele, ele coloca algo que eu acho que tem a ver com o que a senhora disse e tem a ver com a pergunta que eu fiz, qual seria esse tesouro maior? Ele responde assim, ó, gravitar para a unidade divina. Ou seja, todos nós vamos caminhando e vamos gravitar para essa unidade, essa consonância, essa ligação profunda com Deus. Quando a gente compreende e tenta caminhar no sentido das leis de Deus. Tal é o destino da humanidade. É interessante que ele coloca aqui, ó. Mas para alcançar isso, 3 coisas são necessárias: justiça, amor e ciência. Então, veja bem, olha o raciocínio que está me ocorrendo aqui agora. Toda vez que eu elejo na minha vida situações, tesouros, que estão vinculados à justiça, ao amor e à ciência, eu talvez me aproximo mais desse tesouro maior, porque a minha consciência cresce com isso. E ele coloca mais outra coisa. Existem 3 coisas que são opostas, que talvez seriam aqueles tesouros que nós comentamos que nos atrasam, que é a ignorância, o ódio e a injustiça. Toda vez que você busca na sua vida situações vinculadas à ignorância, ao ódio ou à injustiça, eu acho que são tesouros que você elegeu, não são tesouros de Deus, você que elegeu, mas são tesouros que vão atrasar essa aquisição de consciência que a senhora disse. É verdade, porque se a gente for colocar tudo isso na nossa vida, no dia a dia, a gente vai observando o que nós estamos vivendo hoje com o nosso planeta com essa pandemia. No meu ponto de vista, é um divisor de água para nós. Muitas pessoas estão elegendo o seu tesouro nessa pandemia. E quantos estão revoltados elegendo esse tesouro de formas diferentes. Então, cada um de nós vamos ter que dar conta do nosso tesouro. Mas existe um tesouro maior. Um tesouro maior. Que Deus, por misericórdia, oferece a todos nós. Todos nós. Aí, à medida que nós vamos elegendo esses tesouros menores, nós vamos ou adiantando o processo ou
retardando o processo. Ô Juliana, a gente tem uma frase que diz assim: Jesus mostra o caminho, a escolha dos interessados, né? Ele mostra o caminho a todos, todos, todos. Agora, depende de cada um de nós se nós vamos aceitar esse caminho ou não. Nós somos livres. Exatamente. Né? E aí, me lembrando aqui também, que eu pensei até que eu ia comentar essa frase no final do estudo, mas ela encaixa agora, aquela frase que Meimei disse que Deus tem caminho onde o mundo não tem estrada. Né? Frase linda, hein? Linda, eu achei maravilhosa. Deus tem caminho onde o mundo não Não tem tem estrada. Linda essa frase de Meimei. Né? Porque às vezes a gente fica tão perdido achando que está no fim do caminho. É como se fosse uma rua sem saída. Nessa busca desse tesouro, que às vezes a gente está tão em busca desse tesouro, esse tesouro do egoísmo, que eu penso com tudo, o avareza, tudo assim, mas o egoísmo para mim deve ser a que eu tenho que trabalhar mais. Ele é o mais difícil. E quantos de nós estamos agarrados a esse tesouro, né? É esse tesouro. Então, antes de ler o texto, podemos fechar assim, então. Existem diversos tesouros. Alguns são positivos e vão nos induzir a encontrar o tesouro maior, que é essa unidade que o Paulo fala. A unidade com Deus. Com Deus. Que a senhora falou de uma outra forma, quer dizer a mesma coisa, que é esse avançar da consciência. E existem tesouros que são menores, nós devemos ter cuidado com eles, porque eles atrasam o nosso processo. Verdade. Né? Então acho que podemos... E aí o Emmanuel vai agora falar para nós um pouco disso, né? Na verdade ele vai entrar nisso, como que a gente às vezes caminha para tesouros perecíveis, tesouros que se desfazem, e às vezes a gente precisa caminhar para os tesouros que são imperecíveis. E quando a gente tem alguns momentos de lucidez, né, a gente vai observar que esses tesouros, quando a gente menos espera, o que acontece? A traça já roeu, o ferrugem E o ladrão já roubou. E você ficou aí a ver navios e procurando a busca do tesouro perdido, né? Fantástico. Vamos lá, vamos ler o texto aí. Primeiro parágrafo aí, você pode ler pra gente, por favor? Vou falar em cima que... No mundo, pode ler o primeiro parágrafo no Só mundo. não precisa falar com isso, não. Não precisa não. No mundo, os templos de fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. Bom, quando eu li esse parágrafo pela primeira vez, eu me deparei com essa palavrinha departamentos. Então, ó, no mundo, os templos da fé religiosa, desde que, coloca uma condição, né? Consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita. Então, assim, nós temos diversos departamentos da casa do Pai. Até estou pensando aqui assim, até poderiam alguém fazer uma analogia dessa frase com as diversas moradas da casa do Pai. Que nós podemos pensar que são diversos orbes, né? Planetas, né? Que são todos casas do Pai, né? Nós sabemos que temos vidas em vários orbes, mas a gente pode pensar também que cada casa que se propõe a consagrar, né? a ter uma fé religiosa consagrada ao Pai, são departamentos da casa de Deus. E que Jesus utiliza essas casas, né? Para poder ministrar os seus ensinamentos e para a gente poder melhorar, adquirindo essa consciência que a senhora disse aí, né? Gravitarmos, irmos em direção à gravitação da unidade divina, como disse o texto de Paulo. Então são diversos departamentos, né? E às vezes a gente fica se achando quantas guerras cristãs, né? A gente tem, por exemplo, a guerra pela Terra Santa, que iniciou mais ou menos em 1000 alguma coisinha, durou 200 anos. Talvez uma das guerras mais demoradas do planeta é uma guerra religiosa. E a gente não entende isso, que
todas essas casas são casas que Jesus se utiliza delas. Não é verdade? Bom, vamos ler o segundo aí. A essas subdivisões do eterno santuário comparece os tutelados do Cristo, em seus diferentes graus de compreensão, cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Então, nós acabamos de falar, onde que você coloca o seu tesouro? Engraçado que coloca, instintivamente a gente revela ao Senhor. Ou seja, a gente não consegue, às vezes a gente esconde coisas das pessoas que convivem conosco, esconde coisas de nós mesmos, mas nós não escondemos nada do Pai. É verdade. Né? A gente revela, e a gente revela na nossa vida, nas nossas atitudes, aonde nós estamos colocando o nosso tesouro. Né? Aonde está meu cofre? O que eu estou colocando ali dentro? Qual o tamanho dele? Qual é a minha preocupação com ele? Né? E nesse cofre, quem tem a chave? Sou eu. Né? Eu sou dono, eu me imagino que eu sou o dono do cofre. Quando que eu vou abrir esse cofre? Né? Vamos pensar nisso. Né? E às vezes quando a gente abre, a gente se depara com a gente cai em nós mesmos, né? E fica triste com o que viu ali dentro, porque você vê que você perdeu muito tempo, né? Foi acumulando esses tesouros que vão nos atrapalhar muitas vezes, né? Então, olha, instintivamente revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Né? Vamos dar sequência? Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe sem respostas a súplica de inúmeros crentes de mentalidade infantil, olha bem, contraditórias ao contraproducentes. Ou contraproducentes. Às vezes, a gente está nessas diversas casas que Jesus tem, algumas, que ele colocou aqui em cima, ó, em diferentes graus de compreensão. Às vezes você passa perto de um templo religioso, por exemplo, protestante, vê às vezes aquela coisa mais gritaria danada, né? Às vezes a gente até critica aquilo, mas é às vezes o que a pessoa consegue compreender no momento dela. E ali também é uma casa de Jesus. Jesus também se utiliza daqueles instrumentos que estão ali para poder fazer o que dá para ser feito, o que pode ser feito, né? E só que às vezes nesses locais, ou mesmo na casa espírita, em todos os templos, as nossas súplicas são tão infantis, as nossas súplicas são tão contraditórias e tão contraproducentes que Jesus não nos oferece uma resposta, né? Ele silencia, fica sem resposta, né? Então, Aí ele fala agora de alguns tesouros que a gente vai escolhendo muitas vezes, vai lá. O egoísta. Isso. Né? O egoísta fala do seu tesouro, exaltando as posses precárias. Então, para o egoísta, as posses precárias é o tesouro dele. O tesouro dele, é aquilo que ele está vivendo. Ele não está pensando em outros tesouros, né? O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Quando eu li isso aqui, às vezes a gente olha e lê isso aqui na primeira vez, a gente comete o erro, falando de mim, de achar que isso aqui o Emmanuel não está falando para você. Mas na verdade, todos nós temos níveis de egoísmo, níveis de avareza, níveis de gozador, que quer saciar a vida, e níveis de fanático. Nós temos esses níveis. Então o Emmanuel está falando para todo mundo. Tem pessoas que você olha, ela está direcionada para aquilo, mas acho que todos nós, só concorda comigo? Nós temos esses níveis dessas imperfeições, porque em algum momento nós construímos muito esses tesouros. Perfeitamente, Juliano. Até porque se nós não tivéssemos esses níveis, seria muito difícil estar nesse bate-papo agora e junto com os nossos irmãos que vão estar conosco hoje à noite, porque se nós já fôssemos perfeitos em tudo isso aqui, ia ser muito difícil. Acho que o nosso desafio, então, ao ler o Evangelho e ler os textos, é falar assim, isso tudo é para mim. Mas né? lembrando de Valdo, quando
o Divaldo estava atravessando um problema de saúde, que ele estava assim, muito triste, como a gente acha que a nossa dor é a maior. João de Anjos perguntou para ele o que estava acontecendo, por que daquela tristeza? Ele falou, eu estou muito mal, eu estou 50% mais para morrer do que para viver. E eu queria que você mandasse alguma coisa para mim, alguma mensagem que me ajudasse. Eu falei, mas todas as mensagens que eu mando é para você, você que está repassando. Você repassa para os outros que você quer. Então aqui esse é o Evangelho, é para nós. Toda vez que a gente lê um texto dele, eu penso assim, é para nós. Nós estamos aqui agora como audaciosos, né? Exatamente. Falar o quê, né? Diante disso, né? Aí ele completa aqui, ó. Cada qual apresenta seu capricho ferido como a dor maior. Até conversava com a senhora aqui antes da gente começar a gravar. Outro dia eu conversava com uma companheira e ela falando das dores dela, das dificuldades dela, eu falando das minhas dificuldades, e chegou um ponto da conversa, eu percebi claramente isso. Chegou um momento da conversa que é como se eu pudesse olhar de fora. E às vezes a gente tem que olhar de fora, né, com um bate-papo. E eu falo assim, gente, eu tô disputando com ela aqui qual dor que é maior. O meu egoísmo é tão grande que eu quero me apresentar para ela que as dificuldades dela são menores que a minha, né? A senhora me perguntou antes de começar isso, qual dor é maior? A dor maior que você está sentindo. Agora, daí é você querer mostrar para o outro ou provar para o outro que a sua dor é maior que a dele, nós não temos condições de fazer isso. O que a senhora pensa disso? Mas não tem mesmo. Como que eu vou provar que a minha dor é maior do que a sua? Eu não estou sentindo sua dor, né? Aí a gente cai no egoísmo. Né? Se só um minutinho e corta o vídeo. Já deu. Há pouco tempo, caiu na depressão profunda, agora, recentemente, né? Ele falando sobre isso, que às vezes ele estava tão habituado a ouvir as pessoas falarem das suas dores, que automaticamente ele começava a medir aquilo, isso aí é bobagem, isso aí está faltando esse serviço, não sei o quê. E com a depressão profunda que ele enfrentou, ele pôde perceber que nós não temos condições de avaliar a dor de ninguém, né? E nem de medir a dor de ninguém. Mas também nós não temos o direito de ficar tentando, como eu estava fazendo com a companheira, tentar mostrar para ela que a minha dor é maior que a dela, né? Não dá também. Não dá. Né? Quando eu estava lendo isso aqui, eu até notei aqui a historinha do Chico, parecida com essa do Divaldo. O Chico, certa feita, uma situação muito pobre, né? Aquela situação complicada, o irmão dele, José Xavier, desencarna, deixa a esposa com filhinhos, alguns filhos, não sei se era 2 ou 3. E a esposa dele, que eu não sei o nome, do cunhado do Chico no caso, a esposa do irmão dele, enlouquece. E aí, reunião mediúnica, passe, água fluidificada e nada da mulher melhorar. Que já é uma lição pra gente. Que às vezes também a gente acha, não é o objetivo da reunião aqui hoje, mas a gente acha que você tem que resolver o problema de todo mundo em casa espírita. Não é o objetivo da casa espírita, não é esse. Mas enfim, fizeram tudo que podia. E o Chico teve que internar a cunhada num hospício em Belo Horizonte. E chegando lá, depois ele chora muito com ela lá no lugar, quando ele tem que deixar a mulher no hospício. E quando ele volta para casa, essa mulher tinha um filhinho que era paralítico, sobrinho do Chico. E o menino chorando porque queria a mãe. Olha que situação. O Chico, o irmão dele tinha desencarnado, a mãe da criança internada no hospício, a criança paralítica e sentindo a dor pela falta da mãe. O Chico cai de joelhos num pranto com os Luci, pedindo a Jesus que o ajudasse. Quem aparece? O Emmanuel. Aparece para ele. Chico, o que está acontecendo aí? Mas chegava nas horas meio inusitadas. Aí o Chico conta a história toda para o Emmanuel. Aí o Emmanuel fala, Chico, você sabe, né, que às vezes você está chorando aí. Será que é porque você realmente está sentindo a dor? Olha a pergunta que o Emmanuel faz. Você está sentindo a dor da sua cunhada ou é o seu orgulho ferido
por ajudar tantas pessoas e não ter conseguido ajudar a sua irmã. E aí o Chico fica assim e tal, aí o Chico continua chorando, mas ela é minha irmã também, e continua chorando. Ele fala com ele assim, eu sei que ela é sua irmã, mas eu nunca vi você chorar dessa forma por nenhuma das outras irmãs que você encontrou lá no hospício. Será que a dor, quando ele fala, será que a dor Xavier é maior que a dor Silva, é maior que a dor Santos? Aí o Chico já começa a engolir o choro, né? E aí ele conclui, quer fazer algo para ajudar a sua cunhada? Substitua ela ao lado dessa criança que precisa de você nesse momento. Vá ser o colo para ele que está fazendo falta. Aí o Chico engole o choro, aprende com a lição, né? Então, é uma lição muito bonita, né? Que nos mostra assim, às vezes você fica tentando mostrar ou sentindo pena de você mesmo, como se a sua dor fosse maior que a dos outros. Tá com a dor muito complicada, vá se aproximar daqueles que estão ao seu redor, que essa dor vai dar uma diminuída. É verdade, quando acontece com a gente, é um sinal que a gente tem pena da gente. Eu falo muito isso, quando você começa a ter pena de si mesmo, é um mau sinal. É a dor que está crescendo, a gente acha que a minha dor é maior, eu não consigo enxergar a dor alheia, né? E quando... Emmanuel que fala também pra gente, que a gente não tem que ficar esperando o doente vir até nós. Nós temos o dever de ir até o doente. Ele, né, nos explica isso. E o mais interessante é que durante o nosso papo aqui agora, nem sei se encaixa aqui, se eu devo falar isso aqui agora, enquanto nós estamos falando de dor, isso e aquilo, alguém fala assim, interessante, falam de tantas dores, já perguntaram qual foi o tamanho da dor de Jesus? Pois Muito difícil, né? Tá assim, né? Um bocadinho. Intuição, né? Sabe? Uma fala muito forte, né? Qual foi o tamanho da dor do Cristo, né? É. E ele fez exatamente o que o Emmanuel sugeriu ao Chico. Ele se dedicou ainda mais a nós, né? Uhum. Eu me pergunto se Jesus não nos amava mais antes ou após a crucificação, né? Eu imagino que até depois, porque ele sabia qual o caminho que o caminho doloroso que nós deveríamos enfrentar pelas atitudes que tivemos, até mesmo com ele mesmo, né? É. Bom, já nosso tempo já está extrapolando, vamos ter que caminhar para o final aqui, dona Ana. Então, vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler esse último parágrafo todo? Lê. Posso ler? Pode, fica à vontade. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, que nós já conversamos, né? Porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo e espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos tempos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que os outros alcancem a vida. Exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e com isso ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna. Aqui vem a resposta, né? Uhum. Sintetizado, esse é o tesouro maior, na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Ou seja, isso aqui, quando eu li esse parágrafo, eu acho que o Emmanuel está falando que nós vamos... O Emmanuel, ao longo do texto, ele fala do que nós já fomos, do que nós somos, do que nós vamos ser. Então, eu vejo que ele termina o texto nos mostrando, ó, vai chegar o momento em que nós ainda vamos ter condições de realmente carregar o Cristo, que estamos falando na última reunião, né? Carregar Jesus no peito, né? E conseguirmos ter peito para carregar Jesus
e conseguimos sintetizar essa luz eterna e o amor universal, né? Vamos chegar a esse momento ainda. Mas pra gente pra chegar a esse momento é que ele fala aqui, né? Chega os companheiros com aquela coragem de iniciar um trabalho, de trabalhar, né? Com a perseverança, porque nós falamos no estudo passado, iniciar um trabalho pequeno, porque às vezes a gente está preocupado que um tesouro maior, né? Vamos conquistar esse tesouro menor, que é o nosso tesouro interno, né? Quando falou do nosso cofre, quem tem a chave desse cofre somos nós, que é a chave do nosso coração. E quem vai abrir, sabe? Quem vai destrancar? Porque só tem chave por dentro. Vamos pensar nisso, né? Bom, meus irmãos, tá aí. Mais um bate-papo, uma reflexão muito singela, mas feita com muito carinho. Apesar da nossa dificuldade, dona Ana, de entendimento, a gente se prepara e surge essas reflexões. Espero que vocês tenham gostado e que possa surtir efeito, né? Ajudar alguém encarnado ou desencarnado, assim como tenho certeza que ajudou muito a minha querida amiga e irmã de caminhada, dona Ana, e tem me ajudado demais a conta. Despede o pessoal aí. Meus irmãos, nossos agradecimentos, e queremos dizer a cada um de vocês que vão estar presente conosco nesta noite, que possamos refletir nesse tesouro maior, e cada um de nós temos o nosso tesouro maior e o nosso desafio. E esse desafio é vencer a nós mesmos, né? E nós vamos deixar uma frase dizendo assim, que a gente relembrar sempre de não ficar preso no ontem, porque o ontem já era, hoje é o dia, o amanhã existe, mas poderá não ser aqui. Então vamos pensar nisso e vamos trabalhar e em busca desse tesouro, essa busca constante. Que Jesus abençoe a todos nós, que na próxima semana possam estarmos reunidos, talvez o nosso irmão Juliano com outra pessoa, porque nós vamos ser modificando, né? Fazendo esse rodízio, para não cansar as pessoas também, né? Meus irmãos, forte abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser. Eu falei com